Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal JM ao Cubo. Eu sou João Marcelo, criador e apresentador desse canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de cubos mágicos. Na verdade eu vou mostrar quais cubos mágicos eu tenho, quantos cubos mágicos eu tenho. E é isso, vamos começar? Então, começando o vídeo a partir de agora, vocês estarão vendo. E ignorem que tem esse papel higiênico aqui, eu tava limpando esse cubo, porque sinceramente ele está uma bagaça desde a última vez que eu lubrifiquei ele, eu exagerei demais o lubrificante nele. E agora que é o RS3M 2020, o que eu falei que eu não sou tão fã no vídeo que eu tava comparando cubo caro e cubo barato. E agora eu acho que ele tá bem melhor, porque eu tinha exagerado de lubrificante nele e às vezes eu pego um pouco da noção. Mas então vamos começar a mostrar. Eu vou começar em ordem de mostrar todos os N por N's, depois eu mostro todos que não são N por N's, por ordem do que estiver mais perto. Ih, não vai dar pra mostrar os N por N por ordem do que estiver mais perto, não. Porque alguns N por N tem embaixo de outras coisas. Então os N por N vão ficar por último. Vamos começar mostrando um cubo que é muito fofinho. Cara, eu tenho esse cubo aqui que eu comprei só pra enfeite. Mas ele, não sei se vai dar pra ver direito pela câmera, é do Homem-Aranha. Porque caso alguém não tenha percebido, já que tem referência... É porque não dá pra enxergar, porque eu geralmente gravo de noite, gravo com a luz apagada. A única fonte de luz do meu quarto que eu deixo é a luminária aqui. Mas, tipo, tem um Homem-Aranha de amigurumi ali em cima. Se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que teve uma hora aí que a câmera iluminou direito. Deixa eu ver se consigo focar só nele aqui, ó. Consigo sim. Tem um Homem-Aranha de amigurumi ali em cima. Tem um desenho do Homem-Aranha ali embaixo, só que esse daí não vai dar pra enxergar aqui pela câmera. Minha garrafinha que vocês já viram aí no vídeo de fundo é do Homem-Aranha, personalizada inclusive. Minha garrafinha. Minha outra garrafinha de água que tá ali também é do Homem-Aranha. Quase tudo que eu tenho é do Homem-Aranha. Minha foto de telefone, cadê? Aqui. Ignorem que tá com algumas compras aqui, eu só tava com preguiça de guardar. Minha foto de telefone é o Homem-Aranha, é parzinho com a da minha namorada, que é a Hello Kitty. Eu tenho um monte de coisa sobre o Homem-Aranha, então ignorem isso. Então eu tenho esse cubinho aqui que eu comprei só pra enfeite. Eu não uso ele, eu não monto, até porque na primeira vez que eu fui mexer nele, quebrou uma peça dentro dele. Então eu não monto até por isso. Quebrou ele, desmontou todo, eu tive que remontar, eu tive que tentar consertar, mas não consegui. Passei cola ainda assim, quebrou, então o bichinho fica ali guardado, ali em cima, perto do Homem-Aranha dali. Inclusive, embaixo do Homem-Aranha, dá pra ver aí, não sei se dá pra perceber, eu vou até focar aqui de novo. O Homem-Aranha tá em cima de uma cabeça de Venom, que é um copo que eu comprei no Cinemark, e ao lado tá a cabeça do Deadpool. Eu tenho a miniatura de ambos. Aí você vê o quanto que eu sou fã da Marvel, eu sou tipo Marvete pra caramba. Então, continuando aqui, eu vou mostrar o meu Gear Cube. Parando também para poder falar que eu já mostrei a maior parte desses cubos no meu Instagram. Eu tenho um vídeo basicamente para cada um deles, menos pro do Homem-Aranha, para alguns eu não tenho. Mas tipo, para a maioria dos cubos que vai aparecer aqui, eu tenho um vídeo para cada um deles, explicando no meu Instagram, de pouco em pouco. Eu posso trazer para cá pro YouTube também, mas eu não garanto, porque é muito vídeo. E eu não tenho mais todos salvos no meu telefone, nem no meu tablet. Senão era só upar. Mas eu posso trazer de pouco em pouco. Mas, por exemplo, o Gear tem... Vai aparecer aqui o Skilby tem, o Skilby Flowers não tem. O Polaris tem, o Square que vai aparecer também. E o Gear Cube, que eu acho que é um cubo muito lindo, é o cubo de engrenagem. E esse cubo aqui, cara, é outro cubo que minha namorada que me deu. E esse cubo é lindo demais, cara. Principalmente que, olha, você vai mexendo. Ele é muito relaxante e, tipo, esse cubo, ele não só é lindo, como ele é extremamente fácil de ser resolvido. Porque eu aprendi a resolver ele sem ver tutorial nenhum. Juro. Juro pra todos vocês que eu aprendi a resolver ele sem ver nenhum tipo de tutorial. E eu acho que alguma partezinha aqui ele passou direto. Porque ele não tá ficando alinhado na resolução. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu tenho que dar uma lubrificada nele depois. Porque ele não tá alinhando aqui agora a resolução. Acho que eu sem querer puxei ele assim. Pronto. Agora, alinhou. Aqui, ó. Ele faz, tipo... Ele é muito relaxante.
Muito satisfatório ele girando e as pecinhas. Tipo, a pecinha parando exatamente no ponto onde encaixa. Eu já ia dizer, né? Que eu já tava rodando, e ele não parava. Mas, ixi, já tem 5 minutos de vídeo e eu ainda tô no segundo cubo. Esse aqui é outro cubo da minha coleção, eu não vou ficar mexendo com todos. Temos aqui um 4x4, esse aqui é Moyu, linha Meilong, que é a linha mais básica da Moyu. Mas ele é o único 4x4 que eu tenho, por enquanto. Até porque 4x4 não é uma modalidade que eu treino. Eu tenho um problema crônico de não ser muito fã de cubos da N por N pá. Eu sou um pouquinho hater, confesso. Mas eu gosto muito desse 4x4. Gosto muito mesmo. Esse 4x4 específico eu gosto muito, o que eu não sou tão fã é o 6x6. 4x4 eu até falei no vídeo dele no meu Instagram que eu não gostava tanto, mas até que eu gosto dele bastante. Eu não sou tão fã do 6x6. E voltando aqui, na verdade, porque já estava na minha mão, porque eu poderia já ter apresentado ele. Eu tenho o meu RS3M da Moyu. Esse cubo aqui eu acho RS3M 2020. Eu acho ele um cubo muito bom. Muito, muito mesmo. Ele foi o meu primeiro magnético que eu tive. E, cara, ele me serviu muito bem enquanto eu utilizei ele. Eu não tenho do que reclamar dele, na verdade. Tipo, depois que eu comecei a usar outros cubos, ele realmente acabou sendo um pouco obsoleto pra mim, até porque ele é um cubo muito de entrada. Mas ele é um cubo muito bom, cara. É porque é isso. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu compro um cubo novo, eu vou me dedicar bastante àquele cubo novo. Então, tipo, não adianta. Eu posso gostar bastante do cubo anterior. Eu falo porque eu tenho um GAN. Eu tenho um GAN, e agora que o meu main é o RS3M, eu quase não uso GAN. Meu GAN é o iCarry. Tipo, é muito divertido montar com o aplicativo conectado, mas eu simplesmente não uso. Não é que eu não uso, peraí, eu uso. Eu só não tenho mais usado, tipo, aplicativo e tudo mais. Até porque o meu main agora, que é o RS3M, ele é muito melhor, na minha opinião. Acho que combina mais comigo. Eu sou um Moyu fã. Eu gosto muito da GAN, eu tenho uma admiração enorme pela GAN, eu tenho um fascínio. Eu sou quase o pessoal que é viciado em iPhone, do tanto que eu sou viciado em GAN. Mas, nossa, parece que eu sou viciado em arma. Do tanto que eu sou viciado nos cubos da GAN. Mas eu amo a Moyu, tipo... Eu tenho 90% da minha coleção é formada por Moyu. Então... E vamos aqui para Skilby Flowers. E por que Skilby Flowers? Eu não sei o nome exato desse cubo. Eu chamo de Skilby Flowers. Por quê? Porque a base dele, quando você para analisar, é a mesma que a de um Skilby. É a mesma base que a de um Skilby. Aqui, ó. Ele aqui, ó, você vai girar ele que nem o Skilby, que ele tem aqui, ó, os losângulozinhos, igual do Skilby. Só que com a diferença de que, quando você tem aqui, ó, dois losangos, um do lado do outro, você consegue fazer isso daqui, ó. E trocar a posição da florzinha. E isso dificulta ainda mais o processo de resolução. O que eu acho bem legal. Eu gosto de cubos que dificultam a minha vida. Eu sou do tipo sadomasoquista para cubo. Tomara que o YouTube não resolva reclamar por eu estar falando essa palavra, porque eu não lembro se isso vai contra as diretrizes. E aproveitando para poder apresentar o Skilby também. Já tá aqui na mão mesmo. O Skilby, que eu tenho, inclusive, já mostrei, ó, que eu tô treinando uma... Eu não vou cortar não, eu vou me deixar passando vergonha. Já mostrei que eu tô treinando a movimentação de Skilby. Não tô muito bom ainda, mas ninguém começa bom, né? Uma hora a gente tem que ser ruim pra gente valorizar o momento que a gente finalmente for bom. Tô finalmente aprendendo a fazer finger trick de Skilby. E mostrando um cubo que apareceu no meu vídeo de 2 semanas atrás. Isso se eu não tiver postado esses 2 vídeos seguidos. Mas o vídeo onde eu mostrei as variações de cubo 3x3, eu mostrei esse cubo aqui, que é o meu 3x3 Carbon. Ele é um 3x3 igualzinho a esse 3x3 aqui, ó. Já vou mostrar esse aqui também. Igualzinho a esse, só que com a diferença de que ele tem os adesivos de carbono, que deixam ele mais bonito e, na minha opinião, melhoram também um pouco da pegada dele. Tipo, você pega o dedo, prende um pouco mais, porque o adesivinho, ele é áspero. Eu passo um dedo aqui atrás como se vocês estivessem vendo. O adesivo, ele é áspero, enquanto que aqui o cubo ele é mais liso. Principalmente quando o cubo tá novo. E quando ele vai passando o tempo, ele vai dando uma arranhadinha aqui, uma arranhadinha ali, ele vai ficando um pouco mais áspero.
Mas esse daqui ele é mais liso, enquanto que esse aqui é bem mais áspero. E eu gosto bastante desse cubo. Esse cubo aqui, inclusive, eu usei por muito tempo como meu main. Eu acho que talvez esse cubo que me fez aperfeiçoar bastante, porque eu sou color neutro, eu cito isso também no outro vídeo do 3x3. E eu acho que foi ele que me fez aperfeiçoar bastante, tipo, a dissociação, porque ele é um pouco difícil. Como a parte preta ocupa a maior parte das peças, tem vezes que você quase não consegue enxergar a cor. Principalmente quando você tá montando rápido. Mas eu acho bem legal esse cubo. Eu vou começar a deixar aqui em cima, porque já tá lotando aqui a minha lateral, tá bom? E, continuando nessa pegada de mostrar os que apareceram no vídeo 3x3, a gente tem o cubo cilíndrico. O cubo cilíndrico, ele é exatamente um cubo 3x3, só que com formato cilíndrico. E com a facilidade de que nele você não tem que ficar se preocupando com as cores de cada lado. Não. Resolve a face branca, resolve a face amarela, acabou. E depois só dá uma alinhada nesses verdezinhos aqui, porque eles ficam um pouco desalinhados, mas se você não tiver toque também não vai estar errado o cubo. Só vai estar um pouquinho desalinhado. Temos esse. Vamos passar aqui então pro Axis Cube, que também apareceu no vídeo dos 3x3. E esse cubo aqui eu acho que ele é, eu já falei, eu acho que ele é um dos mais lindos e eu prometi lá que talvez eu fosse bagunçar ele aqui. Então, tipo, cara, esse cubo bagunçado, ele é um completo caos. Eu falo isso no vídeo que eu fiz sobre ele no meu Instagram. Mas como eu falei lá, que talvez eu bagunce ele no vídeo mostrando minha coleção, vou dar bagunçada. Aqui, ó. Eu acho esse cubo muito lindo, sendo bem sincero, principalmente ele assim, ó, desmontado. Depois eu vou remontar ele porque na minha coleçãozinha ali em cima, geralmente se vocês prestarem atenção nos outros vídeos, meus cubos ficam todos ali, ó. Eu dei um toquezinho pra poder clarear. Meus cubos ficam todos ali em cima. Não ficaram mais. Eu tive que trazer todos pra cá. E vamos pro Polaris. Esse daqui foi uma amiga minha que me deu. E esse cubo, por mais incrível que pareça, ele é um Skilby misturado com... eu não sei. Mas por que ele é um Skilby? Primeiro, você não vai conseguir mover... se você só pegar esse cubo, você não vai conseguir mover ele. Lhe garanto. Não vai conseguir. O que você vai conseguir fazer é girar as peças dele. Mas aí, a partir do momento que você gira e você desalinha as peças dele, você, na verdade, está alinhando. Porque a partir de agora, você consegue mover ele. E quando ele está dessa forma, ele se torna um Skilby. E ele se torna um Skilby com relação, no caso, às estrelas de centro e as pontas. Só que como as pontas são rotativas, você não precisa se preocupar com, por exemplo, Skilby vai chegar a algum ponto que você vai ter que alinhar as pontas. Eu tenho um tutorial de Skilby aí no canal, caso você não saiba montar o Skilby. Como as pontas são rotativas, você não precisa se preocupar com alinhar as pontas. Só precisa se preocupar realmente em colocar o centro no lugar correto. Colocou o centro no lugar correto, acabou-se que era doce. E depois é só você alinhar essas partezinhas aqui pequenas, ó, porque essas pecinhas pequenas você consegue trocar de um para o outro. E aí, digamos, troquei essa, voltei para cá, pronto. Voltei para cá. Agora, se eu remontar o cubo, aqui, ó. Deixa eu só realinhar aqui as peças. Essas peças aqui, ó, vão estar trocadas. Porque eu alternei elas. Eu vou deixar aqui, eu tenho certeza quase absoluta de que eu não vou lembrar quais foram as peças que eu troquei depois. Mesmo estando enxergando elas, eu não vou lembrar como é que eu fiz para poder trocar. E eu vou acabar errando e bagunçando ele ainda mais. Mas eu me conheço. Fazer o que, né? A pessoa se conhece, a pessoa sabe que não precisa bagunçar. Por quê? Por quê? Por que eu não posso só gravar um vídeo normal? Todo mundo no TikTok grava vídeo normal, sem fazer nada, e ganha view. Por que eu não posso gravar um vídeo simplesmente normal, ficando calado, e ganhar view em cima disso? Aqui, pronto. Ajeitei. E ele funciona exatamente assim. Essa é a dinâmica. Esse vídeo vai ficar mais longo do que eu tinha imaginado. Achei que esse vídeo teria uns 10 minutos. Só de bruto, já tem 14. Mas agora, passando pro próximo, vamos para o Master Morphix. Esses vídeos que eu já mostrei no 3x3, eu não vou ficar repetindo muita coisa, tá bom? Até porque também já dá uma adiantadinha. E esse é o último, na verdade, desse que eu mostrei no vídeo do 3x3. Mas esse cubo aqui, ele é bem legal. Não é um cubo, na verdade, é um puzzle. Ele se assemelha bastante ao Pyraminx, inclusive já vou aproveitar e puxar gancho pro Pyraminx. Só que ele se resolve completamente com o método do 3x3. Pyraminx, eu tenho esse e eu tenho esse. Mas por que eu tenho dois? Você pode perguntar. Um Pyraminx, foi esse.
Não, foi esse daqui. Eu sei porque, tipo, um eu já lubrifiquei e o outro não. Então tem a barulhinho, pode até ver que é seco, ó. Enquanto que o outro tem um barulhinho mais suavinho. Esse daqui eu comprei junto com o cubo 4x4, que tá aqui, tá embaixo de alguns outros cubos, eu não vou tirar ele não. Esse daqui veio junto com a coleção que eu comprei, que veio o Skilby, o Mega Minx e o Square, que eu ainda não mostrei, vou mostrar. Então, por isso que eu tenho dois, tá bom? Não é por simplesmente exagero, não é que nem o 3x3, que eu realmente comprei vários porque eu fui querendo comprar. Não, o Pyraminx realmente eu tenho dois. Eu gosto da modalidade Pyraminx, apesar de eu achar muito fácil. Apesar de achar que, tipo, não tá longe de ser uma favorita minha, mas eu gosto bastante dessa modalidade. E puxando o gancho que eu falei, né? Vamos mostrar o meu Square One. Cara, o Square, ele é um cubo muito legal. Um cubo muito divertido, na minha opinião. Só que eu até hoje não aprendi a montar isso aqui por inteiro. Tipo, eu sei montar ele. Eu sei todos os algoritmos, na verdade eu sei todos os casos. Eu só não lembro. Que é muito ruim de lembrar, porque a linguagem dele é muito chata. A linguagem dele parece que eu tô trabalhando num plano cartesiano. E eu gosto de fazer referências à matemática, acho que vocês já perceberam. Mas que eu trabalho no plano cartesiano, porque é sempre 1, 0, 4, 1, não sei o que, não sei o que. Porque a linguagem dele, como vocês podem notar aqui, ó, ele é ponta grande, ponta pequena. E aqui é um pedacinho pequeno e um pedacinho grande. A linguagem dele se refere a tipo 1, quer dizer que tem valor 1, ou seja, você vai passar essa pecinha aqui, ó, tem valor 1, essa tem valor 2. Se tá escrito 1 na primeira parte, você vai passar 1 para de cima, ou seja, valor 1. Você vai encaixar essa pecinha aqui, ó. Se disser 2, já, caso a pecinha esteja assim, né? Você vai ter que passar 1, 2, porque essa peça aqui tem valor 2. Se disser 3, você vai passar uma pecinha de valor 1 e uma de valor 2, para poder dar 3. E é sempre, tipo, como se fossem coordenadas. A primeira, tipo, entre parênteses, você vai ter dois números. O primeiro número se refere à camada de cima, o valor que você vai passar, e o segundo número se refere à camada de baixo. E com isso você monta o cubo. Ele não é difícil, mas ele é um pouco mais complexo que um cubo normal. Ele é um pouco mais chatinho, eu confesso. Não à toa, ele eu não consegui decorar todo, e não é nem por nada, porque tem alguns algoritmos dele que são um pouquinho chatos mesmo. Tipo, os algoritmos iniciais. Ele não tem quase nada que seja completamente intuitivo. Acho que a única parte intuitiva dele é você fazer uma florzinha embaixo. E acabou. Dali pra frente é tudo algoritmo. Outro cubo que eu tenho o Gui. Eu acho que eu já falei. Não, eu já falei do Gui, desculpa. Desculpa, gente, cancela essa parte. Corta. Outro cubo que eu tenho 2x2. Na verdade, eu tenho todos os N por N do 2 até o 7. Então eu já mostrei aqui o 4x4, já mostrei um 3x3. Tô mostrando 2x2. Vocês vão ver que ainda vou mostrar o 5x5, o 6x6 e o 7x7. Então aqui, ó, na ordem. E esses eu vou deixar agora por último, só porque eu já falei. Não, brincadeira, eu mostro instante. O 7x7, inclusive, é talvez o meu segundo ou meu terceiro modalidade de cubo favorito. 2x2. Cara, esse daqui é um cubo bem legal. Ele também é linha base Moyu, que é a Meilong. Tal qual o 4x4, tal qual o cubo Carbon e o cubo que é igual ao Carbon, só que é, no caso, o Meilong também. O Carbon, também da linha Meilong, e esse daqui também. Como eu disse, a maior parte da minha coleção é Moyu, e principalmente a linha básica. E, cara, o 2x2 já é um cubo que eu gosto bastante, mesmo sendo par. Até porque ele é um cubo que... ele é muito facinho. Muito, muito mesmo. Eu não fico treinando ele porque, tipo... não é muito do meu gosto treinar ele. Mas... inclusive eu sei que tem métodos específicos para poder montar o cubo 2x2. Acho que é o Ortega, se eu não me engano, que é o método específico para poder resolver o 2x2 muito rápido. Eu resolvo com a mesma coisa que eu faço no 3x3. Só que, tipo, por exemplo... no algoritmo 3x3 de resolver alguma coisa específica. Usa aqui. Tipo, OLL, PLL. Acho mais fácil do que chegar ali e aprender todo um novo método. Mas se algum dia eu começar, tipo, se algum dia eu finalmente conseguir ir para um campeonato, eu vou começar a treinar métodos específicos para me tornar mais rápido no 2x2. Eu vou deixar o meu main... na verdade, eu vou deixar meus favoritos por último. Eu vou começar a apresentar agora os outros. Mostrar o cubo com o qual eu comecei. Pronto, esse aqui foi o cubo com o qual eu aprendi a montar, cubo mágico. Tá com um J, porque meus cubos estavam escritos com o meu nome. Alguns eu mudei rapidinho ali, mas outros, por exemplo, 5x5, ainda tá com um A de João.
Aí, os que eu consegui mudar rápido, eu mudei, mas esse daqui ia demorar pra poder mudar. Esse daqui eu tive preguiça, eu nem vi que ele tava assim. Mas esse cubo aqui é o cubo com o qual eu comecei a montar. Esse cubo aqui é o cubo 5x5. Eu não lembro se esse aqui é Moyu, mas eu acho que é. Esse é o único cubo adesivado que eu uso na minha coleção. Porque, tipo, o único outro que é parecido com adesivado é o Guia. Mas ele não é adesivado. Tipo, isso daqui é realmente o plástico dele que é pintado assim. E ele tem as bordas pretas. Esse daqui é de fato adesivado. E se tem uma coisa que eu não gosto de adesivado, é porque, por exemplo, se vocês verem, isso aqui tá torto. O adesivo sai. O adesivo descola, o adesivo desbota. Cubo adesivado é bonito. Eu acho bonito. Mas eu prefiro cubo que já vem colorido. Tipo, o próprio plástico colorido. Mas esse aqui é um cubo que eu gosto. Eu não costumo montar tanto ele, porque como eu falei, minha modalidade favorita é o 7x7. E acaba que dentro do 7x7, você meio que tem como transformar ele no 5x5. Até porque meu 7x7 é magnético. Eu dei uma sorte de conseguir um 7x7 magnético muito barato na época que eu comprei. Tipo, a diferença do magnético pro não magnético era R$20. Aí eu falei, pô, pra que comprar um não magnético se eu posso comprar um magnético? Aí eu comprei. Ah, deixa eu mostrar aqui um cubo também. Que não é um cubo, mas eu tenho esse. Eu não lembro qual é o nome dele, se é cubo infinito, se é cubo de papel. Mas eu comprei esse daqui, acho que foi a primeira compra que eu fiz na AliExpress. E meio que eu tinha que comprar 3 coisas pra poder receber um desconto lá de alguma coisa, não lembro o que era. Aí tava isso daqui, eu já tinha visto, tipo, alguns cubistas mostrando que tinha isso daqui e tudo mais. Eu falei, poxa, eu me sinto curioso pra poder saber como é que é isso. Eu não sei como é que faz pra ele voltar no seu cubo. Eu sei que é alguma coisa assim, mas não lembro direito. Esse aqui ele vai virar um octédro. Não lembro como é que faz pra ele voltar a ser um cubo. Mas, tipo, eu lembrava que eu tinha visto alguns cubistas gravando vídeo, mostrando, tipo, o cubo desse, mas eu falei, ah, pô, por que não? Tipo, por que não pegar? Acho que tava de R$10 na época, eu falei, ah, pego. Não tô perdendo nada. No pior dos casos, vai ser um cubo a mais pra minha coleção. Por que não? Aí, aqui, acho que eu tô acertando transformar ele de volta num cubo. Aqui, pronto. Voltou a ser um cubo. Eu comprei. Achei legal. Eu preferiria que tivesse vindo aquele que realmente parece uma galáxiazinha, porque essa parte aqui da galáxia dele é um pouquinho feinha, na minha opinião. Mas eu não uso ele pra nada. Não, pra não dizer que eu não uso ele pra nada, eu uso ele de decoração, que ele faz esses formatozinhos legais. E eu geralmente uso ele assim, ó. Cadê? Eu não vou acertar mais, deixar ele da forma que ele tava. Eu uso ele geralmente como base para os outros cubos. Nossa, eu nunca tinha tentado fazer essa forminha aqui. Vou deixar ele assim agora, não vou mais mexer nele não. Tá uma forminha muito bonita, tá parecendo uma raposinha. E aqui ainda tá, tipo, um espacinho. Eu uso ele como base para os outros cubos. Então, tipo, eu deixo um outro cubo aqui, ó, assim. Ah, não, ele não vai ficar certinho aqui, porque ele tá com 4 negócios. Vai servir de base para um Pyraminx, né? Deixa eu ver. É, se acostumem. Eu simplesmente me distraio no meio das coisas que eu tô fazendo. Mas eu gosto bastante dele como uma... Como eu falei, eu uso muito como um suporte. Tipo, ah, eu vou colocar os cubos ali em cima e acabou-se. Pronto. Ok, gostei dessa forma aqui também. Ficou bem legal. Então eu uso como base. Literalmente eu uso como base, eu deixo algum cubo em cima e isso. E agora... Nossa, esse aqui também ó, ficou parecendo uma nave espacial. Vou deixar assim agora. Vou deixar exatamente dessa forma. E agora, continuando e já quase finalizando, esse vídeo vai acabar tendo meia hora, eu só queria que ele tivesse 10 minutos. Temos o Kilominx, que é basicamente a versão 2x2 do Megaminx. Cara, esses cubos aqui são muito legais. O Megaminx, inclusive, eu gosto bastante dele. Eu não sei montar com método avançado. Na verdade, eu não sei método avançado pra nenhum ali no 3x3, sendo bem sincero. O 3x3 é o único que eu sei método avançado, porque foi o único que eu realmente me interessei em me especializar. E hoje em dia eu me arrependo de não ter me especializado em mais nenhum, mas eu vou começar. É porque eu acho que teria sido bem legal se eu já tivesse desenvolvendo de acordo com o que eu ia avançando no 3x3. Porque, por exemplo, 3x3, ontem eu bati meu recorde e eu fiz 15 segundos. E eu não sei montar isso aqui em menos de 5 minutos. Não consigo. É muito raro eu conseguir, tipo, um tempo razoavelmente bom. Eu demoro bastante. Esses dois são cubos muito legais. E, continuando aqui no nosso, pra gente não chegar a meia hora, temos nosso grande 6x6. E esse aqui foi o que eu falei que eu não gosto. É porque, na verdade, o que acontece? Big Cubes tem uma tendência muito grande a
quase quebrar quando você tá montando. Esse aqui ele não é magnético, então tipo, ele dá pop muito fácil. Eu nunca dei um pop pra ele desmontar, mas já dei um pop pra tipo, uma peça entrar no lugar da outra e tudo mais. Cara, eu juro, É porque, sei lá, ele é mais durinho, tipo, nada dele é até de boa pra poder mexer. Só que eu acho ele mais durinho, então acaba que ele não me agrada tanto. Ao contrário do seu sucessor, o 7x7. Cara, esse cubo aqui, tipo, ele é simplesmente perfeito. Ele é magnético, tipo. Mostrando, obviamente, não vai dar pra ver. Mas, tipo, ó, se você parar pra prestar atenção, ele dá um autoalinho muito bom. É claro que esse aqui é um magnético do básico. Esse daqui é um da marca Moyu também. Ele é um magnético do básico. Ele não é, nossa, meu Deus, o top de linha dos magnéticos. Não. Ele é um magnético do básico. Até porque eu não acho que eu precise comprar, por enquanto, um 7x7 magnético muito bom. Porque eu também não sei montar o 7x7 muito rápido. Eu vejo pessoas que montam em 2, 3 minutos. Da única vez que eu montei 25. Tá bom, eu tive uns probleminhas pra poder montar no meio do caminho, mas eu montei 25 minutos da única vez que eu montei. Esse daqui é outro cubo que eu gosto bastante. E que... Cara, esse daqui é talvez o meu segundo ou meu terceiro favorito. Eu só não pratico pra ficar rápido. Mas ele é meu segundo ou meu terceiro favorito. Principalmente porque ele me prende bastante. Eu encosto nesse cubo. Esse daqui, o Mega e o 3x3. São de longe os meus favoritos. Se você perguntar, só pode levar 3 cubos diferentes pra algum lugar. Eu vou levar esses 3. É muito provável que eu leve esses 3. E pra finalizar, temos meus 2 3x3 que ainda não apareceram aqui até agora. Que é o meu Gun, o tão comentado. Que esse cara, ele é literalmente o cubo com o qual eu passei o último 1 ano montando. Porque eu acho que eu comprei ele, tem mais ou menos 1 ano que eu comprei, 1 ano e pouco que eu comprei ele antes do meu aniversário do ano passado. E agora, no caso, que eu troquei pro meu novo main. Que é, no caso, esse aqui era meu main, né, até o momento. Aí, eu troquei agora pro RS3M. Porque o RS3M, tipo, ele é maglev, é Balcore. Então, tipo, ele é todo um conjunto, ele é toda uma soma da obra de um cubo que tem tudo pra ser hiper veloz. E, eu digo e repito, o cubo não define o quão veloz você é. O que define o quão veloz você é o seu treino. Mas, obviamente, se eu posso usar um cubo que vai extrair ainda mais o meu melhor, que é um cubo muito mais rápido, eu vou usar um cubo muito mais rápido. Que é esse daqui, é o meu main. Esse aqui é o último da coleção, é o WRM V10, Balcore Maglev, o 20 Inlas. E eu vou repetir o nome completo dele todas as vezes que eu falar o nome dele. E cara, esse cubo aqui, ele pra mim, é a perfeição. A única coisa, na verdade eu não acho ruim, mas que eu acho que talvez seja um pouco incômodo, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de incomodar. Então, me incomoda se eu estiver incomodando outra pessoa. E eu acho que o fato dele fazer tanto barulho, porque ele faz muito barulho, tipo, a câmera não sei se vai estar pegando direito, mas ele faz um barulhinho legal. O fato dele fazer tanto barulho é minha única reclamação desse cubo. Eu juro, é a minha única reclamação desse cubo. Porque de resto, ele consegue ser perfeito em tudo. Não tem uma coisa que esse cubo não consiga ser perfeito. Tipo, cara, esse cubo está tanto melhor de mim. Tem horas que eu acho que nem sou eu que tô montando esse cubo. Juro. Tem horas que eu penso que, pô, entrou outra pessoa no meu lugar e eu tô simplesmente só assistindo, tipo, pelo meu olho. Eu tô simplesmente assistindo pelo meu olho, outra pessoa montando. Cara, eu tô falando, eu montei em 15 segundos. Eu não sou tão bom assim, eu quebrei meu recorde. No mínimo, tipo, eu quebrei meu recorde acho que umas 5 vezes só no último mês. Eu primeiro fiz 18, depois fiz 17, depois fiz 17 também, só que menos, dentro da casa que tinha feito 17.5, fiz 17.2. E fiz 16, depois fui e fiz 15. Tá bom, 15 teve skip e tudo mais, mas... Bem, galera, eu não quero prolongar, já tá com meia hora de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve, ativa o sininho para poder receber mais vídeos. Apoia a gente, por favor, porque eu tô no começo. A gente, vulgo eu tô me referindo a mim mesmo no plural, já tem uns 5 vídeos. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e tchau, tchau.